pessoal, sejam bem-vindos para a nossa segunda aula sobre o romance, tá? Continuando da aula anterior, trazendo o tema do romance e lembrando, né? O que a gente tem que lembrar aqui? Primeira coisa, romance é um gênero literário, faz parte do gênero narrativo e esse gênero literário se caracteriza pela sua complexidade. O romance ele é mais complexo, mais elaborado, tem mais personagens, é dividido em capítulos e é mais longo do que contos e do que novelas, as famosas novelas de cavalaria, tá? A partir daí eu comentei um pouco sobre a história da origem do romance e do papel fundamental da burguesia nesse crescimento, tá? Como o surgimento dessa classe social, econômica, baseada no comércio, na venda e etc., foi crucial para que nós estabelecêssemos um gênero literário popular, que é o romance. Nesta aula eu vou comentar sobre os tipos de romance. Mas antes de falar dos tipos de romance, é interessante chamar a atenção para algo que é bastante comum, que no século XIX se tornou extremamente popular, que é o chamado folhetim. O folhetim está por trás de muito do que a gente hoje enxerga como romances, né? E, inclusive, é as bases de fundação das séries de TV, das novelas televisivas, das novelas que a gente assiste e assim por diante, tá? Tudo isso deriva do folhetim. Ah, professor, mas o que é o folhetim? O folhetim ele surge na França, tá? E foi um dos gêneros mais populares do século XIX. Ele surge um pouco antes, mas no século XIX ele explode como talvez a maior diversão da população francesa naquele período, tá? E aí, como a França era considerada um centro cultural depois do período da Revolução Francesa, a França acaba influenciando o resto do mundo, ajudando a partir dessa popularização do folhetim a construir o romance moderno. Como é a estrutura do folhetim? O folhetim ele era publicado de forma parcial e sequenciada em jornais ou revistas, de forma periódica, semanalmente, quinzenalmente, etc. Então, seria mais ou menos assim. O cara pegava, a cada nova edição do jornal, ele publicava, às vezes o jornal é diário, né? Mas aqui no caso estou falando como se você tivesse uma vez por semana, por exemplo, na segunda-feira você tinha um capítulo da história daquele personagem. Você via um capítulo, terminou, vai ter um outro só na semana que vem, tá? Vocês devem conhecer isso, porque vocês assistem séries de TV. E é exatamente assim que as séries funcionam. Exceto que hoje em dia a gente tem o esquema da Netflix, com as maratonas, os capítulos todos à disposição, etc. Ok. Mas, originalmente, a maioria dos programas de TV funciona como? Você tem um capítulo a cada semana, ou um capítulo a cada 15 dias, ou assim por diante, tá? Essa estrutura vem do folhetim. E assim como nas séries, eles normalmente terminam um capítulo com algo para criar uma tensão, para a gente voltar e querer ver o próximo capítulo, eles também faziam a mesma coisa com essas histórias, tá? Então, elas eram narrativas fáceis, tá? Nada muito elaborado, nada muito difícil de entender, com eventos e ganchos intencionalmente narrativos voltados para prender a atenção do leitor para o próximo capítulo, que é o que nós chamamos de cliffhanger, tá? Isso é uma palavra em inglês que é usada para aquele pessoal que fica pendurado em montanha, né? Sabe? Quando o cara vai escalando uma montanha com uma corda tal, e aí ele fica pendurado, aquilo é um cliffhanger. E aí o que acontece? Qual que é a ideia? Cliffhanger é um momento de suspense, tá? Então eles sempre terminam as histórias com momentos de suspense, para que para que você tenha vontade de ver o próximo capítulo. Então, a base do que hoje nós acompanhamos em séries de TV são esses folhetins que surgiram lá naquela época. E aí, normalmente, o que acontece? Por que isso é importante para a gente entender o romance? Essas histórias, para poder criar atenção, leitor, etc., elas eram cheias de personagens, cheias de reviravolta, tá? Você tá ali acompanhando uma história e de repente tem lá mudou tudo, aí eu descobri que não sei quem é meu pai, pá, e aí acontece alguma coisa. Essas histórias, depois que elas terminavam, que fechavam o ciclo, elas eram todas reunidas e eram publicadas como romances. Então, o folhetim dava origem a romances, tá? O mais famoso folhetim na França naquela época, inclusive, é o chamado As Aventuras de Rocambole. E aí você ouve esse nome e você pensa, nossa, rocambole, mas aquele negócio de comer? Na verdade, o doce rocambole surgiu do personagem.
Tá? Por quê? O que era a ideia do Rocambole? As aventuras dele eram tão enroladas, tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo para criar esse efeito de eu quero assistir mais, eu quero ver mais, eu quero acompanhar mais da história desse cara, que eles diziam que as histórias que fossem enroladas eram rocambolescas, como as histórias do Rocambole. E aí, se você pensar no doce, o que é o bolo Rocambole, né? Ele é um doce enrolado. Então essa é a ideia, tá? Tudo que é enrolado é rocambolesco. Esse é o nome do personagem, o Rocambole, que deu origem a muito do que hoje nós conhecemos como histórias seriadas, tá? Bom, antes de continuar falando também, a gente precisa recuperar algumas coisas que nós já vimos lá no passado, né? Lembrar do gênero narrativo. Quando eu falei a respeito de contos, eu comentei sobre os 5 elementos do gênero narrativo, que são fundamentais e a gente precisa recuperar esses conceitos, tá? Que é o que eu chamo de pente. Por que pente? Porque são personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. P-E-N-T-E, pente, a gente lembra aí dessa sequência, tá? Personagens, sobre quem é a história. Lembrando que a gente sempre pode ter personagens principais, os chamados protagonistas, personagens que participam da história, mas não são tão importantes quanto o protagonista, ajudando ou atrapalhando ele, os chamados adjuvantes ou coadjuvantes. E você tem muitas vezes um rival, um adversário do protagonista, que é o antagonista. Antagonista vem de ante, né? Contra o protagonista. É importante lembrar que não é porque o antagonista é o rival do protagonista que ele é o vilão, tá? Tem muita história que o protagonista é o vilão e o antagonista é o herói. É que a história é sobre o vilão, tá? E às vezes o antagonista nem é uma pessoa, um personagem, é um monstro, é um grande obstáculo, é um desafio que ele tem que enfrentar e etc. O espaço é onde a história acontece, tá? Onde ocorre a história. Diz respeito tanto ao espaço físico, no qual a história acontece, quanto o que nós chamamos de espaço psicológico, que é quando o espaço projeta os sentimentos e as sensações daquela pessoa, do que ela está vivenciando, tá? O narrador é aquele que conta uma história, é aquele que a voz que vai estar por trás da história, da narrativa, tá? Esse narrador pode ser em primeira pessoa, que nós chamamos de narrador personagem, tá? Que é, na verdade, a história contada do ponto de vista de alguém que participou dela. Ou nós temos o narrador em terceira pessoa. Esse narrador em terceira pessoa pode ser de 2 tipos. Você tem o narrador que só conta a história sem se intervir muito, como se estivesse observando os eventos que acontecem, o que nós chamamos de narrador observador. E nós temos também o narrador que conta a história, mas ele é como se fosse uma divindade, porque ele sabe tudo que os personagens pensam, refletem, enxergam e assim por diante, tá? Esse tipo de narrador é que nós chamamos de onisciente, porque ele sabe tudo, ele conhece tudo. O tempo da narrativa é quando a história corre e quanto tempo ela dura. Normalmente, quando a gente vê o conto, as histórias são curtas e acontecem num curto período de tempo. Já nos romances, não. O tempo é longo e ele pode, inclusive, se aproveitar do fato de você ter uma narrativa longa para brincar com o tempo. É muito comum na narrativa a gente não ter o chamado tempo cronológico, que é aquele que segue uma ordem de eventos do começo ao fim, mas você ter o tempo psicológico, que os eventos acontecem de acordo com a reflexão de um personagem. Ele lembra de alguma coisa e ele volta, e assim por diante. Além disso, nós temos várias obras que utilizam recursos como o flashback, tá? Que é quando você volta no tempo para contar algo que ajuda a explicar o que a história está dizendo, tá? E o enredo, que é o que realmente acontece. É importante lembrar também que o enredo ele é dividido em várias partes. É importante lembrar também que o enredo ele é dividido em partes, tá? O enredo ele tem uma motivação do protagonista. O que ele quer? Ele quer... da onde parte essa história? Tá? A história parte de um cara que estava entediado. Tá? Aí ele tem um objeto de desejo. Um objeto de desejo. O que ele deseja? Ele deseja um pouco mais de aventura para a vida dele. Ele deseja alcançar alguma coisa que o deixe mais feliz, mais alegre, etc. Tá? Aí você tem, como ele vai em busca dessa aventura, ele vai enfrentar conflitos, situações que vão impedir ele de alcançar o que ele deseja, o chamado conflito, tá? Que pode ser, inclusive, ocasionado pelo chamado antagonista, pelo adversário do protagonista.
tá? Num dado momento, esses conflitos chegam no auge, no ápice, no momento culminante, onde é necessário que a história se resolva. Se você está vendo, por exemplo, uma história de assassinato, né? O momento principal da história é quando é descoberto quem é o assassino. Aí você tem o que nós chamamos de clímax, o auge da história. E, por fim, o desenlace, que é quando a história se resolve. Você teve o clímax e aí você tem que contar o finalzinho. Para onde vai cada personagem, qual é a solução de tudo aquilo. Tá? Essa organização é a organização tradicional de qualquer narrativa, não só do romance. Tá? E é muito importante que a gente lembre disso para a gente poder entender os vários tipos de romance que nós temos. Tudo bem? Por quê? Porque não basta você simplesmente contar uma história complexa com vários personagens. Dentro do gênero romance, há subgêneros, que são os tipos de romance que eu vou comentar agora. Bom, um primeiro tipo de romance importante que a gente precisa falar é o romance histórico. O que é o romance histórico? O próprio nome acho que deixa bem claro, né? Ele detalha a vida e os costumes de uma determinada época e lugar da história, por vezes confundindo ficção e realidade. É muito importante ter em vista que um romance histórico não é a mesma coisa que uma biografia. Quando você tem uma biografia, que é a história de uma pessoa que existiu, tá? Essa história, ela, como o próprio nome diz, ela é uma história baseada nos fatos reais da vida daquela pessoa, etc. Mas ela não é um romance, ela é uma biografia, são dois gêneros diferentes. O romance histórico, ele tem personagens de mentira ou situações mentirosas a respeito, mentirosas no sentido de ficcional, né? Inventadas pelo autor, tá dentro da narrativa, mesmo que o local onde aquilo acontece ou o pano de fundo, ou mesmo alguns personagens históricos possam aparecer. Então pode ser tanto a versão mais ficcional de uma história real, tá? Você pode ter uma história real, mas ela é contada de uma maneira ficcional, com toques que você sabe que não são de verdade. É como quando você vê, por exemplo, um filme sobre um personagem histórico conhecido, etc. Mas aí você tem um monte de coisa que foi inventada porque a gente não tem... a gente quer fazer uma história mais emocionante, mais empolgante, etc. E aí você inventa um monte de coisa sobre aquela personalidade, tá? Quanto histórias ficcionais que contam com elementos e personagens da realidade. Então existe bastante isso. Você tem uma história que você tem um personagem, tá? Uma figura lá, tal, e de repente ele encontra com alguém que realmente existiu, tá? Ele encontrou com o presidente. Você tem lá, por exemplo, um romance brasileiro, que é Policarpo Quaresma, e num dado momento o protagonista da história se encontra com o presidente do Brasil da época. Tá? E esse encontro dele com o presidente é um personagem real, ele existiu mesmo, aquele presidente. Mas o Policarpo não existia. Então, por quê? Porque o Policarpo é um romance histórico, é um romance que acontece num momento histórico específico, não inventado, e com dados e elementos em torno dele que fazem dele muito próximo da nossa realidade, porque ele se passa, é uma história inventada, mas que se passa num momento histórico. É como os filmes de guerra. Você muitas vezes tem um filme de guerra e você tem personagens inventados, tá? O protagonista, o soldado que vai lá, ele é totalmente inventado. Não existiu, mas a guerra aconteceu. Tá? O resgate do soldado Ryan. Aqueles personagens são de mentira, mas a história que eles fazem parte da guerra aconteceu. Tá? Alguns exemplos de obras que são romances históricos são a Comédia Humana, do Honoré de Balzac, que é um dos autores que a gente vai comentar um pouquinho quando a gente for falar a respeito dos períodos literários do século XIX. Tá? Os Miseráveis, do Victor Hugo, também da mesma época, famosíssimo por conta da sua adaptação musical. Né? O musical Os Miseráveis é inspirado no grande romance do Victor Hugo, que relata todo aquele período histórico ali, que quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando, da França, daquele período, né? Guerra e Paz, do Leon Tolstói, que traz uma narrativa longa a respeito de várias circunstâncias de guerra e paz envolvendo a Rússia. E aí você tem uma família que é cria da cabeça do Leon Tolstói, mas dentro da história dessa família você tem uma série de personagens inventados, tá? E um dos mais curiosos, que é o ano da morte de Ricardo Reis, do Zé Saramago, tá? Ricardo Reis é um personagem inventado pelo Fernando Pessoa. A gente não vai ver ainda o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é matéria do 3º ano do ensino médio, tá? O ano da morte de Ricardo Reis conta a história
de um dos heterônimos do Fernando Pessoa. A gente ainda não vai estudar isso, mas eu vou dar aqui uma palhinha só para vocês terem uma noção do que se trata, né? O Fernando Pessoa criou personagens que eram poetas, tá? Que ele inventava, ele fingia ser poeta, como se fosse um teatro, né? Outros caras com outras personalidades e etc. E publicava como se fossem essas pessoas. O Ricardo Reis era uma delas. Os outros poetas ele deu ano de nascimento e morte, mas o Ricardo Reis não. E o Fernando Pessoa morreu. O que o Saramago fez? Ele pegou essa ideia e pensou, bom, Ricardo Reis não morreu, ele está vivo. E onde ele está? E aí você tem os de Saramago contando uma história de mentira sobre um personagem criado pelo Fernando Pessoa. Como ele convive com o Fernando Pessoa e com outros personagens históricos concretos, é um romance histórico, mas é ficcional porque o Ricardo Reis não existiu de verdade. Tudo bem? O romance urbano ou de costumes é aquele que tem como principal característica retratar e criticar os costumes da sociedade, tá? Às vezes você vai ter ele como um subgênero do romance histórico, ou seja, um romance histórico, mas que também traz uma crítica de costumes. É que muitas vezes o romance histórico conta histórias de grandes personagens, de grandes figuras, como se elas tivessem influenciado muito na nossa história. Já o romance de costumes, não. Ele traz o quê? Ele traz pessoas mais simples, menores, que não seriam personagens principais de uma história, de um romance grandioso. E a partir delas, ele, na verdade, está preocupado em fazer críticas e reflexões sobre as condições da sociedade. Provavelmente, o mais famoso, mais importante, e eu até arrisco dizer o melhor dos romances de costumes é Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen, que nós vamos comentar também quando eu for falar sobre romantismo, tá? Mas nós temos outros exemplos, como no Brasil, a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, e Senhora, do Zé de Alencar. Ambos romances que contam a história de personagens femininas, mas usam a sua vivência para fazer uma crítica a respeito das relações sociais. No caso do Senhora, por exemplo, uma crítica ao casamento e às relações de casamentos arranjados e etc. Então, ele não é apenas uma história de pessoas, mas é uma história que envolve essa crítica, essa reflexão social. Acaba se tornando muito comum no período do chamado realismo, tá? O romance regionalista é aquele, como o próprio nome diz, que apresenta questões sociais de determinadas regiões do mundo ou de um país. No caso, o romance regionalista é quase que tipicamente brasileiro, mas existem, claro, romances em outros países que relatam específicas características de uma região do país, tá? E o destaque desse romance é para as características e linguajar típicas dessas regiões, tá? Então, você pega, por exemplo, Escravizauro de Bernardo Guimarães, vai trazer características do comportamento da fala dos escravos daquela região. Fogo Morto, Zé Lins do Rego, se passa durante a decadência dos engenhos do Nordeste. Então, vai trazer características da fala do povo nordestino da região da Paraíba, que é onde acontece o Fogo Morto. Então, ele tem uma preocupação muito grande em constituir a imagem de uma certa região. Tá? O romance psicológico, acho que os nomes deixam bem claros o que eles são, né? Ele é caracterizado pela análise profunda das personagens, tá? Das suas decisões, relações e indecisões, fazendo uma investigação da própria natureza humana. Por vezes os romances psicológicos, eles são romances em que não acontece muita coisa, mas você tem muitas vezes monólogos interiores, ou seja, o personagem falando consigo mesmo e refletindo sobre as condições nas quais ele encontra, sobre as condições da sociedade, sobre suas angústias. Então, o romance psicológico ele é uma tentativa de mergulhar na chamada psique humana, da mente humana, tá? E esses romances psicológicos, eles são normalmente organizados do ponto de vista de uma pessoa que teme algum problema, mas não é por isso que o romance psicológico é psicológico. Você pode pensar, então é um romance que fala sobre pessoas com problemas psicológicos. De maneira nenhuma, tá? É uma pessoa comum, como qualquer outra, mas que tem um conflito, uma emoção conflituosa e é obrigada a lidar com essa situação, com essa crise emocional, existencial e etc. A origem dele está num livro chamado Ligações Perigosas, de Choderlos Laclos. Tá? Meu francês não é o melhor do mundo. Mas há outros famosos, Crime e Castigo, de Dostoiévski, que é um autor russo que conta a história de um personagem que comete um crime
e aí ele tem toda a angústia, todo o sofrimento ligado àquele crime que ele comete, e é uma investigação da relação que existe das pessoas com a sua própria maldade, com a sua própria capacidade, né, de cometer crimes, etc. E Dom Casmurro, de Machado de Assis, famosíssimo, que é uma investigação profunda sobre o ciúme, tá? Sobre o ciúme masculino, no caso. Você lê a história do ponto de vista do homem ciumento, e aí você fica sempre na dúvida, mas será? Será que a mulher dele o traiu? Será que isso tudo aconteceu? Já que nós estamos vendo a história do ponto de vista de um homem que se sente traído, etc. Então, é uma análise desse sentimento do ciúme, tá? É muito mais a preocupação de fazer análise desses sentimentos, dessas perspectivas psicológicas, do que uma análise da sociedade, etc. E assim por diante. Às vezes mistura as duas coisas, mas a ideia principal é uma análise da psique. O romance de aventuras é um romance dos mais clássicos, né? O objetivo dessas obras é contar aventuras de cunho fictício, claro, envolvendo sempre um herói que desafia o perigo e obstáculos, muitas vezes extraordinários, tá? Esse romance é talvez o mais popular desses tipos de obras durante os séculos que nós viemos até os dias de hoje, né? E ele é caracterizado o personagem principal, né? Caracterizado pela sua coragem, astúcia e inteligência. Gente, vocês conhecem isso, tá? Desde O Senhor dos Anéis, Harry Potter, tudo isso é romance de aventura. Claro que alguns com características mágicas, outros não, mas eles são derivados de uma tradição longuíssima, desde A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, que é um romance que fala sobre piratas, tá? E sobre aventuras envolvendo o mar e etc. As Minas do Rei Salomão, de Rider Haggard, que é a inspiração por trás, por exemplo, do Indiana Jones e de outros aventureiros que vão atrás de artefatos antigos. Tomb Raider, para quem gosta de jogar videogame, né, os jogos da Lara Croft, são inspirados muito nas Minas do Rei Salomão. E Os Três Mosqueteiros, claro, clássico do Alexandre. E Os Três Mosqueteiros, um clássico do Alexandre Dumas, tá, autor francês, que traz essa aventura que virou 500 mil filmes. Tá? Vocês podem procurar por esse nome, um monte de filme dos Três Mosqueteiros, tá? E de outras obras dele, como O Homem da Máscara de Ferro, Conde de Monte Cristo. Todas histórias de aventura, envolvem traições, romances, diversos personagens. É o tipo de gênero, dentro do subgênero, né, do romance, um dos mais conhecidos e mais adorados pelas pessoas até os dias de hoje, tá? Outro extremamente popular, né, o romance policial, tá? O foco do romance policial é no seu enredo, com uma narrativa de um fato misterioso, um enigma, algo que tem que ser solucionado, tá? E normalmente é um crime, tá? E a sua posterior investigação. Então é uma história de investigação. O mais importante aí é o enredo, é você prestar atenção nos elementos, nos eventos que aconteceram, para você mesmo tentar desvendar qual que é o segredo da história. Ele recebe esse nome porque os protagonistas são, em geral, um detetive, policial ou outro agente da lei. Pode não ser, tá, gente? Mas a maioria é isso, um agente secreto, um espião, alguém que está tentando resolver algum problema, algum crime, entender algo que aconteceu e etc. Que consegue esclarecer o crime graças à sua coragem e principalmente inteligência, tá? Claro que quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem à mente são os livros da série Sherlock Holmes, tá? Do Sir Arthur Conan Doyle, em inglês, autor desses famosas histórias, vários romances que falam de casos misteriosos que são resolvidos por esse personagem. Mas nós temos também, por exemplo, Os Crimes da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, que tem também um lado de suspense, um pouco de horror e etc. E falando em horror, podemos falar em romance de horror, romance de suspense, mas eles fazem parte de um gênero maior, normalmente, que é o gênero do romance de ficção científica, tá? Seus principais temas são invenções tecnológicas, né? Vocês sabem, ficção científica, então naves, robôs e etc. Descobertas secretas, robôs dotados de inteligência, monstros e outros seres espaciais ou de laboratório, guerras intergalácticas, etc. É tudo que a gente mais gosta, né, hoje em dia no cinema, que a gente se diverte. Pode-se dizer que a primeira experiência do tipo foi o proto-romance História Verídica de Luciano de Samosata, no século II depois de Cristo. Esse romance é um romance muito peculiar que conta a história de uma guerra intergaláctica, só que se você pensar que é um romance do século II, a descrição dessa guerra é uma coisa
completamente maluca, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de um dia procurar aí pela internet uma tradução da história verídica, vocês vão dar muita risada, porque é algo completamente doido, tá? Tem passarinhos com asas de alface, só pra vocês terem uma noção, tá? Mas a criadora do gênero, e isso é fundamental, a gente vai comentar sobre ela quando eu falar sobre o romantismo, é a inglesa Mary Shelley, autora do Frankenstein, a primeira obra moderna de ficção científica e de terror que nós temos notícia. Frankenstein, tá? Que muita gente não sabe nem que é uma obra literária e muito menos, né, que foi escrito por uma mulher numa grande competição, cuja qual eu vou dar detalhes para vocês quando a gente for falar sobre o romantismo, tá? E nós temos outras obras, como Guerra dos Mundos, um dos primeiros livros a falar sobre invasões alienígenas, tá? E 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, que, como o próprio nome diz, conta a história das viagens do submarino do Nautilus, né, comandado pelo Nemo, tá? Que não é o peixe da Disney, mas é o capitão do navio do Júlio Verne, tá? Que o Júlio Verne que é autor de várias outras obras importantes, como Como Volta ao Mundo em 80 Dias e assim por diante. Há várias obras. Ele é considerado um dos precursores da ficção científica, junto com a Mary Shelley e com outros autores aí do final do século XIX, tá, gente? É isso. Existem vários outros tipos de romance, existem vários outros tipos de obra que seguem esse padrão, mas eu queria dar um panorama geral para a gente entender o gênero, para a gente conhecer algumas das suas características e a partir daqui a gente avançar nos nossos estudos sobre o romantismo, tá? Então, a próxima aula de literatura nós vamos falar sobre o romantismo. Antes disso, nós vamos ter aula de gramática, porque é necessário comentar algumas questões gramaticais. Mas em breve a gente retoma para falar sobre o romantismo e para falar sobre os romances deste período. Espero que fiquem todos bem e a gente se fala na próxima. Valeu! E Os Três Mosqueteiros, clássico de Alexandre... cacete!